Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo, estudos básicos sobre a doutrina cristã. Se você gostar dos nossos estudos simplificados, deixe o seu like, inscreva-se no canal e recomende a outros novos cristãos que precisam conhecer o básico do cristianismo. Como vimos no vídeo anterior, o temor do Senhor, que nos afasta do pecado, é a força que nos leva a não nos desviarmos do caminho de Deus. É ela que nos mantém vigilantes para não cairmos em tentação e, principalmente, a evitar o pecado. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. No vídeo passado, falamos sobre o que é, sobre o que não é e não deve ser o nosso entendimento do temor do Senhor. Falamos das consequências e agora vamos ampliar o nosso entendimento para falar mais detalhadamente sobre o canal ou meio que nos leva ao temor do Senhor. Esse canal ou meio pode ser definido por uma só palavra: obediência. E essa obediência deve ser total e completa. Devemos obedecer, mesmo que nos traga dor, mesmo que não faça sentido para nós, mesmo que não ganhemos nada ou não obtenhamos o que queremos. Obediência sem interesses. Esse é o entendimento. Como falamos no vídeo anterior, a sabedoria decorrente do temor do Senhor vai nos levar a escolhas que vão moldar as nossas vidas. Mas não necessariamente naquilo que você planejou, pois os planos de Deus podem ser muito diferentes do que você está planejando para a sua vida. Então, a obediência é o canal para que o temor do Senhor se revele em nossas vidas. Você só vai conseguir obedecer a Deus, ainda que tenha que contrariar o mundo, se o temor do Senhor estiver presente na sua vida. E Ele tem os seus mandamentos e preceitos que não estão alinhados com a involução materialista e hedonista desse mundo. Vejamos alguns exemplos rápidos de servos de Deus que obedeceram apesar das circunstâncias. Abraão. Deus prometeu que dele viria um povo numeroso. Na sua velhice, Deus cumpriu a promessa. De repente, num dia, Deus chama aquele homem e lhe dá uma ordem: sacrifique o seu único filho, o mesmo que Deus tinha dado. Abraão não questionou, não argumentou, nem negociou com Deus. Aquele pedido fazia algum sentido? Um filho prometido e da sua velhice, e a quem ele tanto amava, devia ser morto, sem que Deus lhe apresentasse um único motivo, uma causa, um argumento? Aquela ordem doía profundamente na alma, e ele apenas sabia que deveria obedecer, mesmo que aquilo não fizesse sentido ou que lhe causasse profunda dor. Ele não perguntou o porquê e no dia seguinte seguiu rumo ao altar para sacrificar o filho. Creio que ele tinha total convicção de que mesmo que o seu filho morresse, Deus o ressuscitaria. Sabemos o resto da história. E se você não sabe, leia Gênesis 22, de 1 a 19. Outro exemplo, Esther, uma linda jovem escolhida para ser rainha em terra estranha, porque era judia. Quando seu primo Mordecai foi lhe falar das tramas que estavam preparando para exterminar o seu povo, ela sabia que precisava falar ao rei. Mas, segundo os costumes existentes, ela só podia falar com ele quando ele a chamasse. Se fosse fora de hora e o rei não estendesse o cetro em sua direção, ela seria imediatamente morta, ainda que fosse rainha. E ela sabia que, sendo rainha, ela estava segura e não seria morta pela trama que acontecia, ainda que seu povo fosse exterminado, caso não fosse falar com o rei. Ela não tinha nada a ganhar arriscando a própria vida. Mas seu primo a lembrou de que talvez ela tivesse sido colocada naquela posição para obedecer aos planos de Deus e salvar o seu povo. Então, ela mandou que o povo jejuasse e que ela iria ter com o rei e, como ela disse, se morrer, morri. Mas ela foi adiante do rei e salvou o seu povo. Obediência sem esperar nada pessoal em troca.
Leia o livro de Esther para entender toda a situação. São apenas 10 capítulos e melhor que as histórias dos livros de Stephen King ou da J.K. Rowling. Outro exemplo de obediência foi José, aquele que foi governador do Egito. Deus lhe havia revelado em sonhos que ele dominaria sobre os seus irmãos e que por isso o odiavam. Então, enganando o pai com a túnica de José envolta em sangue de um animal, os irmãos o venderam como escravo a mercadores que passavam na região. E foi vendido no Egito a um homem importante chamado Potifar. José passou muitos anos, por volta de uns 10 anos, na casa de Potifar, e por temer ao Senhor, ele foi subindo de posição na confiança daquele homem até ser o principal governante da casa dele. Certamente, ele devia pensar que a promessa de Deus feita em sonhos estava cada vez mais distante. Mas, por temer ao Senhor, ele se mantinha fiel a Deus. Um dia, para piorar, a mulher daquele homem o acusa de tentar estuprá-la e José foi parar na prisão. Foi ao fundo do poço. Onde estava Deus que lhe havia prometido reinar sobre os seus irmãos? De que adiantou ele revelar a verdade a seus irmãos, pois desde que havia feito isso, só havia sentido dor de ser odiado, abandonado e vendido. De que adiantou se manter fiel a Deus, honrando aquele dono, Potifar, com um trabalho honesto e se agora, depois de uns 10 anos, esperando alguma chance de ser liberto, é acusado de um crime que não cometeu, perde tudo e ainda vai para o pior lugar do Egito, uma prisão fétida e subterrânea, dor de ser traído com uma mentira. Mas ele continuou a obedecer a Deus, mesmo com toda a dor, mesmo sem ver nenhuma vantagem em continuar obedecendo e honrando a Deus com a sua vida honesta e íntegra. Não encontramos nenhuma evidência de um homem questionador, murmurador, mas um homem que continuava a temer a Deus e foi promovido a chefe da prisão. Um dia, 2 homens se mostraram perturbados com os sonhos que tiveram. Ele podia dar de ombros e dizer que ele também teve sonhos que estavam no passado distante e que não o incomodassem com os problemas deles. Mas, por causa do temor de Deus e da sua intimidade com o Eterno, Deus lhe revela os sonhos. Obediência sem ver nenhuma vantagem em obedecer. E ainda demorou mais um bom tempo, pois o copeiro se esqueceu dele. Até que Deus manda o livramento daquela prisão miserável e o eleva para o 2º posto de maior importância no Egito inteiro. Você pode ler sobre essa emocionante história nos capítulos 37, 39, até o último capítulo do livro de Gênesis. E ainda temos o nosso maior exemplo de obediência, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma das mais cruéis formas de execução realizadas no Império Romano e destinada a assassinos e a ladrões cruéis. Obediência ou desobediência é uma escolha, e como toda escolha, tem consequências. Elas podem ser ótimas e maravilhosas, como também podem ser duras e difíceis de entender. Eu li um livro chamado O Livro dos Mártires, que eu recomendo muito. Comprei como um e-book e retrata a morte de servos do Senhor desde os primórdios da Igreja, passando por séculos de história, por ousarem testemunhar de Cristo e dos valores do Reino de Deus, e só por isso foram torturados de modos mais vis e odiosos que uma mente humana má e totalmente deformada pelo diabo podia implementar. Foram decapitados, esfolados, desmembrados, arrastados por cavalos, assados em grelhas, mortos em fogueiras, queimados vivos. E por causa de muitos homens e muitas mulheres, muitos jovens ou muito idosos fiéis a Deus, o Evangelho chegou até nós. Obediência até a morte. E temos hoje, no século XXI,
milhões de cristãos perseguidos, torturados ou mortos em países comunistas, socialistas, islâmicos, budistas e hinduístas, além de outros tantos por seguirem a Jesus e, em obediência, não negarem aquele que deu a vida por eles. Eles não pregam revolução contra governos nem levantes sociais para tomar o governo. Só querem viver a sua vida e compartilhar o amor de Deus. E são presos, torturados ou mortos por isso. Se você quiser comprar o e-book que citei, vamos deixar o link na descrição do canal. E essa compra ajuda-nos. Somos chamados à obediência, porque é pela obediência que desenvolvemos o temor do Senhor e que podemos evidenciá-lo em nossas vidas. É por meio da obediência que somos testados e aprovados pelo Senhor. É pela obediência que revelamos o tamanho do temor do Senhor nas nossas vidas e nos mantemos o mais longe possível do pecado. Quem tem o temor de Deus é obediente à voz e comandos do Senhor e não se desvia do seu caminho e não cai em tentações que não possa suportar. Antes, é aprovado nas provações pelas quais passar. A palavra de Deus nos desafia a que nos tornemos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E praticar a palavra implica necessariamente em obediência, muita obediência. Com isso, temos muitos que se dizem cristãos, mas não vivem uma vida de obediência aos princípios imutáveis de Deus. Jesus nos alertou sobre os fiéis e os infiéis crescendo juntos na igreja, quando contou a parábola sobre o joio, crescendo no meio do trigo. E assim, a mensagem é muito clara. Muitos que estão na igreja buscando ao Senhor por aparências e outras intenções não são trigo, ainda que em seus corações eles acreditem que são salvos. Porém, não são praticantes da palavra e vivem de aparências e buscando os seus interesses. Assim, Deus sabe que muitos de hoje estão nas igrejas não são servos legítimos dele, o Senhor, pois não praticam a palavra. Quando estão na igreja, revelam aquele ar de espiritualidade e de conhecimento de Jesus, mas quando saem da igreja, são desonestos nos seus negócios, aceitam subornos de qualquer tipo, nem que seja para ter um cargo ou um emprego, são implacáveis em não exercer o amor ou a misericórdia, parecem homens íntegros, mas no seu coração planejam trocar a mulher e mãe dos seus filhos por uma mais novinha. Dizem amar a palavra de Deus, mas vivem apoiando ideologias malignas e contrárias à palavra de Deus, e ainda se acham certos. Só têm aparência, mas vivem no engano. Mas nada do que fazem em oculto, ou mesmo às claras, ficam invisíveis aos olhos do Senhor, que registra tudo, tintim por tintim. Se acham justos e certos dentro da igreja, afinal, conhecem outros piores, e aquilo que fazem lá fora da igreja não lhes parece tão ruim assim. Todo mundo faz, mas se esquecem de que não são todo mundo, ou não deveriam ser, pois nem são do mundo. Entram nas igrejas e se olham como se olhassem para um espelho, refletindo um caráter de piedade, mas quando saem da presença do Senhor, se esquecem de como era a sua aparência e perdem a visão da glória de Deus, que Deus reservara para eles, porque conhecem a palavra, mas não têm o temor do Senhor que deveria levar à obediência e a praticar a palavra. Em Isaías 29:13, lemos: Por isso o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. A Bíblia diz para fazer assim, mas fazem assado, do jeito que acham certo. Se pudessem, eliminariam da Bíblia tudo aquilo que está politicamente incorreto, na visão distorcida do mundo, como se a palavra de Deus não fosse imutável. Porém, se esquecem que a palavra de Deus é imutável, como também o juízo de Deus o será. E os avisos são claros em sua palavra.
Se fossem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, reconheceriam o erro de escolhas na sua vida pessoal, no trabalho, na igreja, na ideologia ou filosofia que seguem, nas pessoas que apoiam ou deixam de apoiar. Saem da igreja para irem ao motel com a sua namorada ou continuam vivendo amaziados. E acham tudo isso muito normal. E vivem no engano, porque a cada pecado não confessado e sem arrependimento, lhes é colocado um véu que vai obscurecendo a glória de Deus, e véu após véu, o coração acaba se tornando insensível à voz de Deus. É uma das consequências da desobediência, até que ao final se descobrem como joio e que serão queimados. Isso tudo é muito sério. Na verdade, viver no engano é terrível. Estão a caminho do inferno, achando com toda a sinceridade do seu coração que estão indo para o céu. Jesus Cristo já alertou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Interessante é que não foi a ímpios, degenerados e rebeldes a quem ele afirmou isso. Foi para religiosos. Foi para aqueles que frequentam igrejas, que dirigem os trabalhos da igreja, no louvor, na adoração, na pregação da palavra, mas vivem vidas duplas. Pois não têm o temor do Senhor e por isso mesmo não são obedientes à palavra. Mas quando uma conversão real acontece, esse véu de pecados é removido e se passa a enxergar a glória que Deus tem preparado para os que amamos a Deus, e a vida muda, os conceitos mudam e passamos a praticar tudo o que é ensinado na palavra. E a isso somos obedientes, enganando o nosso próprio coração. Fomos avisados de que a tribulação e a perseguição virão, mas a promessa de Cristo é clara: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Leia Apocalipse 2:10. Ser fiel é ser obediente e não apenas leal, porque enquanto servos devemos a Cristo tanto a nossa lealdade como a nossa obediência. Todos aqueles que têm o temor do Senhor serão necessariamente obedientes. Lembre-se que o momento da oportunidade de acertar a vida e do arrependimento é enquanto estamos vivos. Depois, já era. Ficamos por aqui. Se você gosta dos nossos estudos simplificados, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei por meio do seu like e compartilhe com outros que precisam conhecer mais sobre o cristianismo. Nos vemos no próximo vídeo com o tema O Povo de Deus e a Igreja. Obrigado, muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço.